Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nádia e nesse vídeo fui inspirada pelos meus guias e mentores para poder estar fazendo este vídeo, tá? Com este tema, né? Não liga que eu tô com um pouco de cara de sono, que eu tô gravando cedo, porque eu acordei hoje com essa orientação. Na verdade, foi mais que inspiração, na verdade, foi uma orientação. Relate o que você passou, como foi, para que muitas pessoas possam estar de alguma maneira, até talvez entendendo, claro que não vai ser igual para todo mundo, né? Mas assim, tipo, tem pessoas que às vezes precisam de um direcionamento para saber o que eu faço, né? Então, de repente, como que eu fiz, como que foi para mim, pode servir de repente aí para alguém, tá bom? Esse é o canal Universo 1111, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um canal que eu falo de espiritualidade, tem curas gratuitas todo mês, tem as leituras mensais e atemporais também de tarô e oráculos. Inclusive também tem o meu outro canal, que é o Universo Tarô do Amor 33, que eu falo só de amor e relacionamentos lá. Na descrição, tá? O link, quem quiser conhecer também, tá? Então já convido vocês, se quiserem se inscrever nesse canal. Se gostar do vídeo, se for bom para você, te ajudar, te inspirar de alguma maneira, deixa like. Se quiser fazer seu comentário, fica à vontade. E gratidão desde já pela sua inscrição e pelo seu like, tá bem? Eu nasci em uma família católica, ia na missa, aquela coisa toda, né? De ir na missa todo domingo. Fiz crisma, fiz a primeira comunhão, fiz crisma, essas coisas assim, né? Nunca fui muito assim, digamos assim, nossa, uau, né? Isso aqui realmente é maravilhoso, né? Não, eu ia obrigada. Vou falar bem a real, que eu ia meio que obrigada, assim, sabe? Ainda que tinha um padre na época, que ele era um padre bem pra frentex, aí até que assim, o que me estimulava até certo ponto, né? Que ele estava ainda ali, porque depois teve uma troca, né? Um padre bem maneiro assim ele era, sabe? E até no fim, hoje eu descobri que ele era espiritualista também, por isso que ele foi afastado da igreja, que ele via espírito e tudo. E ele é aquele padre bem maneiro, assim, sabe? Eu gostava tinha banda, tudo, que tocava e cantava na igreja e tal. E aí, só que daí o que aconteceu, né? Aí eu comecei a me sentir tudo muito mecânico, sabe? Sabe quando, tipo, tu vai lá, tu acompanha o folheto. Aí eu comecei a me sentir meio que robô. Tipo assim, eu comecei a perceber que, tipo assim, aquilo ali, pra mim já não tava mais fazendo sentido, sabe? Passei por um processo difícil com o padrasto, né? Que na época ele trabalhava junto no comércio com a minha mãe e tal. Ele era muito agressivo em casa, no comércio. Nossa, ele era o cara simpático, né? E aí chegou um momento ali com 16 e 18 anos, eu comecei a entrar num processo de bebida, de experimentar algumas coisas, né? Experimentei algumas drogas e aí eu comecei a entrar num processo de querer fugir daquela violência, daquela situação que estava acontecendo em casa. E daí eu comecei a fazer essas coisas. E aí o que aconteceu? No meu processo é óbvio que, sem saber, né, eu comecei a adquirir obsessão espiritual por causa disso. Isso durou até uns 20 anos, mais ou menos, até 21 anos, não que eu já vou contar que depois as outras dificuldades, mas ali com 21, atrás do comércio da minha mãe, tinha uma cartomante, né? Ela abria baralho cigano, né? E aí a minha mãe tinha se consultado com ela, e aí a minha mãe falou assim, olha filha, eu me consultei ali com ela sobre a nossa situação e tal,
E assim, eu queria muito que você se consultasse com ela. E na época eu tava com um namoradinho, sabe? E aí quando ela abriu o baralho pra mim, eu, tipo, sabe? Eu tava aberta a orientações, mas eu não fazia ideia sobre essa coisa de carta, não conhecia, sabe? Apesar de que eu se tinha uma certa vontade de aprender o tarô, mas assim, o baralho cigano ali que ela me mostrou eu não conhecia. Ok, né? Fui aberta e tal, ela me falou que eu estava com 2 obsessores. Até comentou que esse namorado que eu tava também não era boa coisa, não ia dar em nada. E realmente já tava há 2 anos já, ele nunca tinha ido lá na minha casa, então, tipo, uma coisa assim, realmente a coisa eu já tava percebendo, eu tava, sabe, já tava já desgostando dele porque, né, não tava sendo bom. E aí no fim, aí ela falou assim, olha, eu conheço um centro muito bom que pode ajudar você nisso. Aí eu falei assim, tá, daí a minha mãe falou assim, vamos, ou vai. Na época daí ela não pôde ir, daí eu fui com esta mulher, com essa cartomante, né? Fui de carona com ela e tal. Aí cheguei lá, que no fim é o grupo que eu frequento, né, nesses 18 anos. Acho que é 18, né? De 20, com 21 anos que eu tava. 18 anos. Fez em fevereiro agora. Aí, tá, aí a mulher lá fez a desobsessão, tanto que eu arregalei os olhos quando ela tava incorporada, né? Porque daí eu não sabia o que que era. E aí nisso, tipo, pra mim era tudo novidade ali. Daí a mulher falou, olha, essa menina tá com a espiritualidade estourando. Aí, tipo assim, o que que é isso, né? Não fazia ideia do que era, né? Aí nisso ela falou que tinha que buscar. Aí eu entendi que não era pra buscar ali. Então eu comecei a correr, tipo, fui em Umbanda, fui em um centro kardecista, fui num outro lá que tinha um médico espiritual. Ou seja, eu fui uns 5 lugares, assim, além daquele ali. Eu parei, eu não fui mais ali, porque daí no fim, né, fui direcionada. Eu entendi que eu tinha que buscar um lugar, né? Aí, mas foi interessante porque eu fui experienciar, assim, né? Aí fui na palestra de fui na sessão de Umbanda e Exu e Caboclo e criança, de Herê também, e fui conhecer alguns lugares e tal. Aí eu gostei bastante até da Umbanda e tal, perguntei se eu podia trabalhar ali, daí o seu Flecha Dourada falou que era para mim seguir meu coração. Essa frase, assim, essa frase marcou muito eu, assim, sabe? De seguir meu coração, sabe? Então, tipo assim, por mais que eles abriram a porta para mim desenvolver ali, eu seguindo o meu coração, eu pensei, meu, eu acho que eu vou lá onde eu fui tratada. Me veio assim, sabe? Eu vou lá onde eu fui tratada, onde eu fui ajudada, né? E aí tá, daí eu fui e comecei a frequentar devagarinho ali, né? Para poder estar conhecendo, aí eu aprendi a fazer o passe e tal. Só que ainda não estava totalmente despertado, sabe? Eu não estava bem, que eu posso dizer para ti assim, tipo, desperto espiritualmente, assim. Eu estava indo na onda, sabe aquela coisa? Eu tô indo na onda, sabendo que aquilo ali era bom para mim e tudo mais, mas eu não estava assim, tipo, desperta mesmo, assim, sabe? E aí aconteceu daí de eu conhecer o pai da minha filha, e daí a gente casou e tudo mais. Teve alguns problemas num trabalho que depois que a minha mãe fechou a empresa, daí eu fui trabalhar numa loja de informática, deu alguns problemas lá. E aí foi que eu passei por um processo assim, tipo, bem difícil por causa de assédio moral nesse lugar e tudo mais. E aí eu entrei no processo de, tipo, começou a vir assim uma depressão, uma coisa, eu tinha pesadelos com essa chefe que me fazia esse assédio moral e tal. Nossa, tive pesadelos, ela gritando comigo, né? Porque ela gritava, ela me culpava das coisas que aconteciam e tal. E aí, claro que injustamente, né? E aí no fim, nesse momento que eu mais precisava, né? O pai da minha filha me deixou, né?
Claro que depois a gente teve ida e volta, mas assim, foi um momento em que assim, ele simplesmente, sabe, me largou no momento que eu mais precisava. E aí eu ainda não tinha a Leona, né? Mas assim, foi aquele momento assim que a casa caiu pra mim. Sabe? Eu desmoronei assim, desmoronei, tudo foi abaixo. Sem trabalho, morava de aluguel numa kitnet, eu não ia conseguir pagar esse aluguel. Aí foi que a minha mãe estava morando sozinha. E minha mãe falou assim: "Então vem pra cá, né? Vem pra cá então". Daí a mãe me chamou, daí eu fiz toda a mudança, né? E aí, só que assim, ó, foi um processo muito forte assim, que eu comecei a sentir em fazer. Começou a vir para mim fazer artesanato, sabe? Para mim poder tentar ganhar um dinheiro com isso. No primeiro intuito era eu conseguir fazer uma renda. E como eu já fui sempre meio riponga, né? Aqui na praia, chegava fim do ano, eu ia lá e ficava sentada às vezes com os hippies lá, os artesanatos e tudo mais, ficava lá, fazia amizade com o pessoal e ficava às vezes por lá na praia e daí eu comecei a falar, vou aprender a fazer também, né? Colar de pedra, mandalas, né? Tipo assim, comecei a fazer mandalas como essa, sabe? Mandala que é com bambu e com lã, sabe? Mas eu comecei a fazer pequenininho, né? Eu comecei a fazer pequenininho assim. Comecei a fazer com CD, móvel de CD, que eu tenho até um aqui do lado. Ou seja, comecei a fazer para vender, sem saber que isso já estava me ajudando a me curar, né? Ajudando a me curar e tal. E aí, nesse processo, eu parei de ir lá no centro, sabe? Eu meio que tá nesse processo, eu fiquei sem vontade de ir, ou seja, né? Tudo corroborando aí para dificultar as coisas, né? Esse momento de dor fundo do poço, que até essa carta da reintegração aqui, essa carta aqui, Pombagira das Almas, aqui tá me chamando a atenção aqui na mesa. E realmente eu passei tipo um luto, sabe? Porque assim, ó, deu essa coisa do trabalho, deu essa coisa na época, né, o pai da minha filha ter me deixado, no momento que eu mais precisava. E tudo, e aí tipo, foi assim, que daí não tinha nem dinheiro assim pra conseguir me manter. A minha mãe ajudou muito na época também, né? E aí eu já tinha o Theo, né, o meu filho, tá com 13 anos hoje. E aí, só que né, o Theo na época era pequeno, né? Daí tipo, bate o desespero. E aí foi que eu, nessa coisa de fazendo as artes, sabe, aí eu comecei a fazer pintura, que nem tem essa pintura na telha. Esse aqui é aquele artesanato com prego, que tu faz com prego e depois tu vai passando o fio assim, sabe? Vai passando a linha assim entre meio assim, para poder estar criando a imagem. E aí foi eu comecei a fazer várias coisas, né? Mas nesse processo, assim, de dor e sofrimento, eu encaro como meu verdadeiro despertar espiritual, porque eu precisei chegar lá embaixo. Eu precisei chegar lá no fundo do poço para realmente eu querer, sabe, subir. Eu querer realmente olhar para Deus assim de uma maneira completamente diferente. Aquele fundo de poço foi que me fez realmente olhar para cima de verdade, me conectar com Deus de verdade, assim, sabe? Porque foi um momento que eu precisei realmente me conectar com a minha fé, sabe? Foi aquele momento que eu precisei confiar no divino, sabe? E as coisas foram indo, eu fui fazendo, aí fui fazendo camiseta tie-dye, e outras artes, e plaquinha de positividade, e foi que eu comecei a fazendo vários tipos de artesanato, chapéu de bruxa, vassoura, ou seja, várias coisas, varinhas, né? Tem até eu tenho até uma página do Facebook que até hoje eu tenho, que é Artes e Bons Fluidos, no Facebook, que tem a maioria das artes que eu fiz lá. Mas lá tem fotos que calota, mandala em calota, várias coisas. Quadro, né? Já pintei alguns quadros também. E aí, gente, nisso foi indo. E aí nisso as artes me levaram à cura arcturiana,
né, ao reiki, comecei a fazer também, comecei a me aprofundar também, ia em encontros também de mulheres, né, alguns rituais de deusas, numa cidade próxima. E aí foi uma coisa levando na outra. E o que eu quero dizer para vocês? Nesse processo, principalmente, tá? Você precisa aprender a ouvir a sua intuição e a sua orientação interior. Você precisa ouvir o seu guia interior, o seu coração, principalmente. Porque nesse momento eu posso te dizer que no começo eu precisava muito que os outros me dissessem o que eu tinha que fazer. Que uma outra pessoa me dissesse, tá, e agora? Tipo assim, né? E aí eu fiquei muito assim, no comecinho ali, né? Qual é o próximo passo? Ou então, tipo assim, qual é o melhor para mim? O que eu devo fazer? Qual é o meu caminho? Qual que é a minha missão? Nem gosto de falar essa coisa de missão muito, mas o meu propósito. Qual é o meu propósito, né? E aí comecei a ficar nessas, ou seja, 1000 questões. E claro que essas questões começou muitas vezes a me estressar, ou às vezes sabe quando tu fica meio, tipo, perdido mesmo, sabe? E aí nisso eu falei assim, não, foi foi acontecendo, eu fui sentindo, o meu coração, eu fui sentindo. Olha, eu senti interesse, aí apareceu um primeiro curso de tarô, eu nem tinha tarô ainda, nem tinha, e na época eu não tinha nem dinheiro para comprar um tarô, só para ter uma ideia. Uma das alunas do curso que me ajudou, e ela disse que ia trocar por artesanatos que eu fazia. Pra tu ver como o universo conspira a favor quando tu tá seguindo a tua empolgação, os teus sentimentos. Quando tu segue o que você sente, o universo conspira a favor. Tudo vai assim como uma, né, como não é bem uma avalanche, mas é mais ou menos isso. Vai vindo, vai. E aí foi que foi aparecendo, e aí tipo assim, como que eu vou pagar esse curso de cura arcturiana, né, que eram 4 níveis, né? Aí o primeiro nível, tá, foi tanto. Aí já o segundo já era um pouco mais. Aí o terceiro com o quarto, aí já era um pouco mais, né? Mas o que aconteceu? Eu queria, e eu falei assim, eu vou fazer, eu quero fazer. E nesse eu quero fazer é uma decisão, certo? Eu quero fazer e eu vou juntar dinheiro, vou fazer dinheiro para terminar esses cursos, né? E o que começou a acontecer? Encomenda de artesanato. Comecei também a dar aula para criança, apareceu o espaço tinha aparecido também para mim dar aula para criança, de artesanato, assim, com material reciclável, né? Coisas que a gente jogaria no lixo, sabe? Fazendo brinquedos, fazendo coisas, né? E aí começou a aparecer aluno aqui, aluno lá, começou a aparecer mais criança, e aí começou, claro, a entrar daí um pouco mais, além das minhas encomendas particulares, e aí eu consegui aí fazer o mestrado da cura arcturiana. E aí foi, ou seja, as coisas foram acontecendo, sabe? Quando tu escolhe, tu decide, é isso que eu quero, eu senti o chamado, ou seja, tudo vai no sentir. No sentir, gente, então, tipo assim, eu quero, é o que eu quero isso. Então, tipo assim, e qual que foi minha maior intenção por trás disso? Era me curar e ajudar outras pessoas. Entende? Então Deus olha muito a nossa intenção que está no coração. Porque se eu tivesse pensado só tipo assim, eu vou ganhar dinheiro com isso, será que teria acontecido? Porque a minha intenção estava em ganhar dinheiro com aquilo só? E não realmente que eu queria ajudar pessoas a se curarem, assim como o meu processo também foi difícil. Então, para despertar muitas vezes também a empatia, a compreensão, a tolerância, né, a paciência, a gente tem que às vezes chegar lá no fundo do poço. Entende? Então, comigo foi assim. Eu precisei chegar lá no fundo do poço, sentir toda a dor que eu senti,
para poder me reintegrar, para poder me regenerar, para poder realmente renascer, porque foi uma morte e renascimento naquela época. E ano passado eu tive outra. Então, assim, a noite escura da alma tem várias durante a vida. E assim, a quantidade depende de cada um. Depende da necessidade de cada um. De se libertar de dogmas, de crenças limitantes, às vezes até de orgulho, teimosia, né? Egoísmo, vai de cada um, né? E aí, no meu processo, aí começou a ir. E aí, como é que vai ser daí? Tá, as coisas foram vindo. Aí acabou que, tudo se encaixou. Aí consegui uma maca, aí comecei a atender aqui em casa, né? Aqui no espaço aqui da casa da minha mãe. Comecei a atender presencialmente, né? Aí depois veio, né? E aí o canal, e aí começou a vir, né, a ideia de fazer o canal. Ou seja, gente, eu quero que vocês entendam que, claro, eu li vários livros, palestras, né? Até depois a internet também facilitou muito assistir, né? Mas sim, ler livros, ver filmes. Eu vou fazer aqui na comunidade do canal, vou colocar a playlist de filmes espirituais que eu recomendo para assistirem, tá? Tem pessoas que tem alguns filmes que tem pessoas que vão dizer, eu já assisti esse, né? Entende? Mas tem vários tipos, tá? Tem vários filmes. Então, vai sair agora o Nosso Lar 2, né? Esse ano vai sair o Nosso Lar 2. Tô, assim, empolgada para quando lançarem. E, tipo assim, gente, o principal conselho é sigam o coração e a sua orientação interior. Porque o caminho não é igual para todos. Tem pessoas que, tipo assim, chegou momentos também que me veio vontade de escrever. Sabe? Tipo, tava no banho e começou a vir, assim, umas coisas para me escrever, eu fui lá e escrevi, né? Então, dependendo, assim, o que vem para mim hoje, por exemplo, eu acordei com essa orientação, faça um vídeo como foi teu despertar. E assim, foi através de uma dor profunda, envolvendo, sim, abandono, rejeição, sim, só que é algo que já estava já dentro de mim, já até da criança, da minha infância. E eu acredito também que pode ter sido de outra vida, tá? Pode ter sido também de outra vida, tá? Só que tem coisas que é melhor a gente não ficar cavocando. Tem pessoas que às vezes querem saber o que eu fui na outra vida, quem eu fui, onde eu vivi e tal. Gente, dependendo aí, nem queira saber. Foque no quem é você hoje, nesse teu novo eu, nessa tua nova roupagem e o que você pode fazer daqui para frente. Foque no que quem você pode ser daqui para frente, não quem você foi. Então, por exemplo, tu pode ter certeza que muitas coisas que te doem hoje, que as pessoas trazem aqui, muitas vezes tu convive ou tu vive com pessoas que não é elas necessariamente que vão te machucar, mas elas vão espelhar tuas feridas. Uma coisa que eu aprendi muito forte, não é sobre as pessoas, não é sobre os outros, é sobre você. Por que aconteceu aquilo? Por que eu senti aquilo com essa pessoa? Porque se não tivesse essa dor dentro de você, com certeza não teria sentido. Às vezes é aquela coisa, vou dar um exemplo, né? A pessoa simplesmente, vou dar um exemplo, né? Que é o que muito acontece, né? As consulentes que eu atendo, né? A pessoa deixou simplesmente de mandar mensagem, ou deixou de falar com você, né? Nossa, você simplesmente estava conhecendo a pessoa simplesmente parou de falar com você. Se você não tivesse nenhuma ferida ali de rejeição, de abandono, de injustiça, ou seja qual for, você simplesmente, tá bom, não mandou mais mensagem, tá bom, beleza então, né? Aquela frase clichê, vida que segue, né? Agora não, se tu se ofendeu, se tu sentiu, nossa, a pessoa me bloqueou, meu Deus, feriu o ego ali, aí gerou algum sentimento, raiva,
ai, não sei o quê, por que a pessoa fez isso, porque não sei o quê, que injusto, e que não sei o quê. Ou seja, todas essas emoções negativas foram engatilhadas pela atitude da outra pessoa. E muitas vezes até a espiritualidade faz com que seja exatamente assim. Ah, porque a espiritualidade quer o nosso mal, justamente o contrário. Ela quer o nosso bem, quer que a gente se liberte dessas toxicidades. Que muitas vezes a gente traz já de vida passada, porque nessa vida, nesse processo de transição planetária, a gente está curando muita coisa ancestral. Você sabia que você é os seus ancestrais? É. Você é os seus ancestrais. Então você pode ser uma reencarnação do seu tataravô, sua tataravó, ou você pode ser uma reencarnação aí do avó, vô, lá atrás, entendeu? Sim, você pode ser. E aí você traz uma bagagem a ser depurada, a ser limpa. Tem pessoas que passam daí por doenças psicossomáticas. Por quê? Porque precisam depurar essas energias que já vêm já num pacote ou numa mala que carrega já de vida passada. E aí muitas feridas também são despertadas na infância. Rejeição, abandono, injustiça, seja qual for, abusos, seja como for, gente. Tem pessoas que vêm e trazem, nossa, por que aconteceu isso comigo quando criança? Muitas vezes é justamente o que precisa para o quê? Para quando for adulto vai desenvolver exatamente o que precisa desenvolver. Tá? Então, tipo assim, talvez se não tivesse acontecido tanto sofrimento, tanta dor, tanta coisa na minha vida, será que eu seria terapeuta hoje? E estaria exercendo realmente aí o meu propósito nesse processo de transição planetária? Maybe not. Talvez não. Entendeu? Então, gente, saiba que nada é por acaso e a espiritualidade nunca quer que a gente sofra, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, ou tu fica sentado choramingando e se vitimizando porque isso aconteceu, porque não sei o quê, ou tu arregaça a manga e tu vai à luta. E tu vai lutar por você e tu vai buscar se curar, tu vai cuidar de você e dos seus também. Para quem tem filhos, saiba que se você não curar, você vai passar toda essa bagagem. É como se você estivesse entregando uma mala para os seus filhos. E os seus filhos vão carregar e talvez eles possam sofrer mais que você. Por quê? Porque acumulou. Acumulou. Então, sim, nossos ancestrais estão dando às vezes parabéns para a gente que está cuidando, que está limpando, que está depurando, que está purificando. Ai, não é culpa. Nossa, então nossos ancestrais erraram pra caramba, né? Gente, não tinha a mesma consciência que tinha hoje. A gente está em processo evolutivo. Então, por exemplo, tinha internet antigamente? Tinha livros disponíveis assim para todo mundo, como tem hoje, que tem livro até de graça, se tu quiser. Ou tem livro em sebo, que é baratíssimo, às vezes 5, 10 reais um livro. Sabe, que tipo assim, nossa, tem um conteúdo preciosíssimo ali dentro. Não tinha. Então, por que a gente é mais... É uma energia assim, nessa geração? É a geração realmente da expansão da consciência. É a geração de ou dá ou desce, ou tu cresce, ou tu vai para outro planeta. E nós estamos vivendo aquele momento. Ou você acorda e sai dessa malha, dessa matrix, sai dessa bolha do mundinho de si mesmo e acorda que nós todos somos um e que um depende do outro, que um está ligado ao outro e que não existe separação, que se você está aqui no planeta você é uma peça no quebra-cabeça do planeta, digamos assim, que você faz parte dele e se acontece alguma coisa na peça lá do outro lado do mundo, reflete em você. Quando a gente aprende isso, a gente muda. A gente muda com as pessoas, a gente aprende a ser mais tolerante, a gente aprende a dar limites quando é necessário. Ou seja, né, a gente aprende, o aprendizado. A gente tem que estar aberto sempre a aprender, gente. Aprendam, aprendam, aprendam sempre. Ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade. Não sejam fanáticos por pessoas. Sabe, tem algo aqui sobre... que é para me falar, por exemplo, assim... Tem pessoas que seguem determinados gurus. Vou dar um nome às vezes de gurus, né?
pessoas às vezes que são consideradas pessoas de grande sabedoria, né? Divindades, né? Pessoas aí que são verdadeiros disseminadores aí do conhecimento e tudo mais, mas saiba que essa era é do mestre interior, é do mestre, você sendo o seu próprio mestre. Você seguindo a sua orientação interior, o seu coração, a sua verdade, você é mestre de si mesmo. Não é mais para ficar seguindo muitas vezes, claro, para aprender, para você chegar a um momento assim, bom, eu sinto que de agora em diante eu sou capaz de seguir a minha própria orientação interior. Porque você é um grande sábio, uma grande sábia. Você já viveu muitas vidas. Você tem nos seus registros akáshicos muita sabedoria, que é o livro da vida, o seu livro da vida, a sua biblioteca particular, que quem tem a chave é o Metatron. Ele é o detentor dos registros akáshicos. Então, se você quer se conhecer um pouco mais, peça permissão para o arcanjo Metatron para abrir a sua biblioteca particular para você estar recebendo por sonhos, ou para você poder estar recebendo através de conteúdos que se demonstram para você na timeline do YouTube, ou para que se demonstrem para você através de algum vídeo, né? Ou seja, a sua própria orientação interior, que tem os seus guias que te auxiliam, que é um grupo espiritual, né? Uma família espiritual. Os guias, eles precisam que a gente esteja direcionado exatamente para onde a gente deve ir, para estar despertando, acordando, fazendo o que veio fazer no script aqui dessa encarnação, basicamente, para eles, que é um conjunto, um ajuda o outro. Exu, Pombagira, os guias que estão com a gente, eles evoluem com a gente, entendeu? Por isso tem tanta ajuda, tem tanto auxílio, tá? E outra, gente, se libertem de dogmas, de regras que são impostas aí, que fazem com que você não tenha liberdade espiritual, tá? Tenha liberdade espiritual, sabe? Não deixe com que fale assim, olha, se você não acender a vela para o seu anjo de guarda, você não estará protegido. Ai, meu Deus, se você esqueceu aquele dia, pronto, acabou. Teu dia não é a mesma coisa. Você já se sente inseguro, insegura. Você já pensa que de repente você pode atravessar a rua, alguém pode te atropelar. Não, gente, não precisa disso. Não precisa disso. Se você está contemplando a natureza, contemplando a Deus, gratidão, Deus, só em pensamento ali você já agradece, sabe? Às vezes, tipo assim, nossa, eu não fiz o meu Pai Nosso uma Ave Maria hoje, por exemplo. Ou não abri a Bíblia hoje, ou não abri o Evangelho hoje. Pronto, meu dia já não vai ser protegido, meu dia já não vai ser bom. Mas nesse seu dia, por exemplo, você já agradeceu por você estar vivo, você conversou com Deus de uma outra maneira. Porque Deus, gente, ele não é aquele senhorzinho que está lá em cima, só ali, tipo assim, dando de dedo, sabe? Ó, minha filha, é isso e aquilo. Não, gente. Deus, ele tá dentro aqui, ó, da chama trina aqui, ó. Em cima do coração. Tem uma chama trina aqui, tá? Deus tá aqui. Deus tá aqui. É só tu botar a mão no coração aqui ou no cardíaco, bota a mão aqui assim e fala assim, Deus. Você conversa com Deus como, assim, tipo como aquele amigo que tá do teu lado ali, que tá te ouvindo, entendeu? Ou mais ainda, fecha os olhos, você conversa com Deus. Deus está aqui. É o Criador, Ele é o teu Criador. Como é que Ele não vai estar com você? Se Ele é o Criador. A centelha divina aqui, né? E aí, gente, é muito mais simples. É mais simples do que a gente imagina. É mais simples do que as pessoas, sabe, colocam um monte ali de regras e fatores e coisas, imposições, sabe? Então, assim, ó, tá na hora de a gente tá seguindo mais do que nunca,
o nosso coração. Principalmente também se o nosso coração diz não. Se tu sente um desconforto, ai meu Deus, mas eu não queria, sabe? Ai, nossa, mas tá me vindo uma coisa assim, Para um pouquinho, respira para você avaliar isso que você está sentindo. Porque às vezes a gente está sentindo alguma coisa que está dizendo assim, não vai lá, né? Ou não faz isso, ou não é esse o caminho. Às vezes a gente está tipo assim, ai, nossa, eu queria tanto fazer esse curso, mas não sei, tem alguma coisa que me diz que não é bem isso, mas nossa, mas assim, eu acho que, né, a mente acha que tipo, é isso daí, mas o coração tá tipo assim, ai, mas, ai, sei lá, eu não tô muito afim. Aí, ou seja, mente e coração não tá em alinhamento, não tá, você não quer a mesma coisa. Então, assim, principalmente o coração, tá? Então, tipo assim, não tem aquela empolgação, é isso mesmo, eu identifiquei o que eu quero fazer, sabe? Para quem de repente quer escolher um curso, escolher um caminho, decidir um lugar, sabe? Qual é o lugar que te chama? Às vezes, por exemplo, assim, ai, nossa, mas eu senti tanto no meu coração aquele lugar, mas no fim depois eu saí de lá, ou eu saí daquele trabalho, eu não trabalhei mais com aquilo. Bom, mas naquele momento era o que você estava sentindo, então tudo bem, então serviu como um pilar. Depois você vai, então está sendo direcionado para um outro pilar. Pode ser um outro grupo, outras pessoas, outras amizades, mas aquele pilar ali foi uma base. Foi uma base. Aí você está vindo para outro pilar. E aí você vai começar a colocar os tijolinhos para esse aqui. E aí você vai então, entendeu? Daqui a pouco se esse aqui não tá sendo mais, não tá mais, vai para outro, entende? Então isso também às vezes tem a ver com cidade, estado, país, né? Trabalho, função, né? Tem pessoas que às vezes, nossa, eu sempre trabalhei como, vou dar um exemplo, né? Sempre trabalhei como advogado. Mas não tá mais, sabe? Eu tô sentindo um chamado. Eu tô sentindo um chamado, uma vontade de estudar sobre tal coisa. Eu tô com uma vontade de estudar comércio exterior. Ou tô com uma vontade de morar num outro país. Ou seja, às vezes é um chamado mesmo. Um chamado, tá sendo chamado para você estar resgatando uma energia lá, vivendo uma experiência lá. Mas nunca, o que a gente não pode ficar pensando é o quê? Que tudo vai ser para sempre. Ah, eu vou ser para sempre aqui nesse lugar, eu vou ser para sempre. Apegos. Vai ser trabalhado agora, gente. A espiritualidade vai estar trazendo para a gente muita situação para desapegar. Ou seja, se as coisas estão fluindo para eu permanecer onde eu estou, tudo está fluindo, tudo está indo, sabe? Eu estou bem, estou me sentindo em paz. O financeiro está fluindo nesse lugar ou no que você faz, sabe? Está em harmonia, então é para você continuar onde você está. Se de repente começou a gerar desconforto, briga, conflito, escassez, medos, um monte de sentimento ruim e uma vontade de fugir, de sumir, tu pode ter certeza que aonde você está, seja trabalho, casa, cidade, tá fechando o ciclo ali, tá encerrando o ciclo ali. E aí vai, a vontade é tipo de mudar, mas não sabe para onde, não sabe o que fazer e tal. Muitas vezes as pessoas precisam aprender a meditar. Aprender a meditar eu preciso respirar fundo, concentrar na minha respiração, ficar um pouco na natureza, na frente do mar, na praia, embaixo de uma árvore, ou mesmo no seu quarto, mas com talvez uma música relaxante, ou, né, dependendo aí, se for um silêncio total, se você conseguir. Mas simplesmente para você buscar assim, sabe? Silencia, respira, calma, para você conseguir sentir, porque a mente ela vai gerar um monte de confusão, a mente vai gerar um monte de dúvida, um monte de perturbação para fazer com que não ouça o que está no coração. E aí vai ficar realmente confuso, confusa, vai ficar assim, tipo, não consegue. Então tem que parar para ouvir o que está aqui. O que meu coração sente? Não dá mais para ficar aqui. Por exemplo. Ah, não aguento mais. Esse trabalho já deu. Aí tá, beleza. Quando você ouvir o seu coração, então você vai começar assim.
Vou começar a procurar outro trabalho. Vou pesquisar sobre a qualidade de vida na cidade tal. Vou pesquisar sobre outras casas em outro bairro. Ou seja, a partir do momento que você tem certeza o que você está sentindo naquele momento, sem interferência e dúvida e confusão da mente, você começa a utilizar então a tua força mental para gerar soluções, para criar soluções para o que você precisa então resolver. Ou seja, sai da confusão e entra na solução, entendeu? Sai das dúvidas e entra na solução, na preparação e no plano de ação, entende? Então, gente, vamos assim, ó. E muitas vezes, tá? As forças negativas, né? A própria psicosfera tá cheio de mensagem subliminar. Faça isso, faça aquilo lá e tal. Ou seja, são influências, né? É que nem frequências de rádio passam assim, tipo, para influenciar. E se a nossa mente ela não tiver no mínimo, assim, né, equilibrado aí, fica difícil ouvir o coração. Fica muito difícil ouvir o coração, porque aí gera muito conflito, confusão. Mente e coração duelando ali, ó. Entendeu? Mente e coração duelando ali. Quem é o melhor? Quem é que ganha? Entendeu? Então, faz muito bem banho de ervas, por exemplo, para conexão com o arcanjo Metatron, boldo, tá? Bota lá um boldo, alecrim, manjericão. E se quiser botar um cravo da Índia, cravos da Índia, tá? Boldo, folhas de boldo ou chá, pode ser a folha seca, boldo, alecrim, manjericão e cravos da Índia. Ferve, depois faz eu sempre gosto de fazer um Pai Nosso Ave Maria, energia masculino e feminino ali no chá, para acordar as ervas que estão secas, elas estão dormindo. As ervas secas estão dormindo, para quem não tem fresco, né? Mas se não, tu coloca as tuas intenções ali. Que esse banho limpa todas as formas de pensamento negativo, pensamento que não é meu, tá? Faz a oração ali, prepara. Depois que você tomar o seu banho, claro, você vai levar peneirado, né? Não precisa levar as folhas para fazer aquela sujeira no banheiro, não. Porque a erva ela já saiu a energia dela ali na água. Aí tu peneira, leva lá a jarra, a bacia, o balde, como for. Depois que você tomar banho, você joga de cabeça. Eu gosto de usar um baldinho, uma canequinha menor, e eu vou jogando nos braços, vou jogando nas costas. Não faço aquele tipo aqui. Eu não faço assim, porque às vezes não vai pegar aqui direito, sabe? Eu gosto de pegar e ir jogando assim. Joga um pouco aqui, joga aqui e vai jogando, tá? Mentalizando ali, né? Tudo, você ficando cristalino, assim, você ficando com a energia límpida, tá? E pode fazer uma vez por semana, certo? Esse banho, tá? Que vai ser muito bom, até para outras coisas, tá? Vai também trazer uma certa proteção, vai estar trazendo um fortalecimento para tua aura. Tem várias coisas aí também, né? Porque que acontece, gente? Nós temos buracos na aura, sabia? E muitos buracos na aura que são por traumas, por dores, por sofrimentos, por vícios, aonde se alojam obsessores em alguns chakras, ovoides também. Vai pesquisar sobre essas coisas para quem não sabe, gente. E aí, enquanto tiver essas lacunas na aura, tem acesso a essas negatividades que vão o quê? Poluindo os chakras, que são os centros de força que trazem o movimento para que o corpo físico, perispiritual também, etérico, funcionem de forma harmônica, fluida, saúde, né? Esses centros de força, eles têm que estar. Então, assim, às vezes as pessoas estão com muito peso nas costas, às vezes os chakras, eles são fora a fora, tá? Na frente e atrás. Às vezes tá muito poluído, tá sobrecarregado, gente. Tem que tomar um banho, às vezes depende, a pessoa tem que tomar um banho de arruda.
Tem que tomar uma arruda com guiné, já tem que ser uma coisa mais forte, uma erva quente, para dar um bom descarrego. Pessoas que podem fazer escaldapé, sentir ardência nos pés, dor nos pés, faz escaldapé com arruda e sal grosso. E bota o pé ali com uma água morna, deixa uns 20, 15 minutos, se quiser dá para ir colocando água quentinha. Bota arruda com sal grosso, se quiser botar umas pedrinhas, uns cristal também, senão não é obrigatório. E depois você vai descansar, né? Depois dessa água você joga ou no bueiro, ou você joga a erva no lixo e a água no tanque de lavar roupa ou na descarga. Nunca na pia da cozinha, essas coisas, não. Tanque de lavar roupa ou descarga essas águas que são feitas de escaldapé e tal, porque tá toda aquela carga energética ali, tá? A erva pode jogar no lixo normal e o líquido, tá? Nesses outros dois lugares. Então, ou seja, vai em busca, assim, de receitas, vai seguindo também quanto que eu boto de erva? Segue a tua intuição. Segue a tua intuição. Eu quero botar um punhado, a mão cheia, bota a mão cheia. Não tem assim 250 gramas, sabe? Ó, água, uns 2 litros no mínimo, tá? A água tem que ser uns 2 litros no mínimo para fazer um bom banho. Nada de botar uma panelinha pequititinha, não. Tem que ser uns 2 litros de água ou 3, tá? Recomenda de Exu aí, tá? Então, gente, vamos lá. E aí você vai construindo os seus pilares aí do teu caminho espiritual, entende? Mas é importante, porque a maioria de nós acaba, infelizmente, despertando pela dor. Mas não é todos. Tem pessoas que, de repente, até vão relatar aqui que não foi através de um processo de dor seu, foi através de um processo de dor na tua família. A perda de um filho, ou de repente, né, tipo, o falecimento de um filho, uma filha, ou de algum parente, né, próximo ali, e aí, tipo, quis entender mais sobre, e aí, cadê a alma desse meu filho, dessa minha filha? Ou como é que esse meu parente tá? E aí começa a despertar mais em querer saber. Então, vá buscar filmes de Chico Xavier, por exemplo. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou preparar aqui para colocar na comunidade uma lista de bons filmes aqui espiritualistas para despertar consciência, para entender sobre causa e efeito também, ação e reação, karmas, tá? Para entender também sobre como é que é no plano espiritual, umbral, essas coisas também, que são faixas vibratórias, né? Que às vezes a gente se sintoniza depois que a gente desencarna, por questões aqui, ó. Vício, gente, por favor, trabalhem seus vícios. Trabalhem seus vícios, viu? É difícil, olha, vício em cigarro. Gente, tudo que você agride o seu corpo, eu já passei por isso, eu já fumei, eu já bebi, eu já usei algumas drogas, eu sei, eu posso dizer de boca cheia aqui, que é você pedir para você realmente se conectar com forças trevosas. Tá? É você tá chamando. Ó, vem aqui porque eu estou querendo me destruir. Vem aqui porque eu estou querendo morrer. Porque tudo que é vício também, envolvendo às vezes excesso de alimentação também, comida fast food, porcaria, tá? Que mais também pode ser? Ou seja, tudo que faz mal, tudo que realmente o teu organismo tá tipo, tu sabe que faz mal. Que tu sabe que faz mal. Não tem como, gente. Às vezes a pessoa fuma, eu sei que faz mal, mas eu fumo. Tem pessoa que é diagnosticado com câncer no pulmão, continua fumando, tá? O primo da minha mãe foi assim. Ele desencarnou de câncer, mas ele não parou de fumar até o último dia. Até o último dia, tá? E geralmente vai para vales não posso falar essa palavra, né? Para pessoas que tiram a própria vida, sabe? Tem esse vale do Suí, né? Sida. E aí, quando a pessoa bebe demais, fuma, tudo que é tóxico para o organismo, até uma má alimentação, tá? Adoro uma fast food aí, né? Que agride o corpo,
mas principalmente bebida, cigarro, drogas, essas coisas, é um SUI inconsciente. Então assista o filme Nosso Lar, para quem nunca assistiu, porque o André Luiz, ele fumava charuto, bebia sempre aquela sua dose de uísque ali, bebia, né? Ou seja, mas eu só tomo uma cerveja por dia. Mas eu só bebo final de semana. É o que eu fazia. Eu só bebo e fumo final de semana. Durante a semana, não. Não interessa. Chega final de semana, às vezes fuma 2 carteiras de cigarro. Bebe não sei quanto de bebida, né? Ou às vezes aquele uísque com energético, que é uma bomba para o coração. Ou seja, gente, tudo que realmente, assim... E são as feridas, né? São as dores que fazem... É uma fuga. É uma fuga. A gente quer amortecer, a gente quer anestesiar a dor, porque no fim das contas é uma fuga, existe uma fuga referente às dores. E é por isso que né? Então, por exemplo, o cigarro envolve muito a ansiedade, respiração, meditação. Medita, aprende a meditar, aprende a respirar, porque o cigarro é uma válvula de escape do estresse. É uma válvula de escape do que está ruim na vida, do que está... ou seja, vamos, né? Precisa trabalhar realmente aí a cura envolvendo aquilo que dói. Não fuja mais da dor. Vamos encarar ela. Eu encarei ela. Eu encarei as minhas dores. Ainda encaro vários medos, várias coisas também que eu tô trabalhando ainda, gente. Acho que eu tô aqui... E aí eu tô curada? Não tô. Ninguém fica 100% curado. A gente está curando. Então, se você não começou ainda, comece. E esse projeto da cura arcturiana coletiva aqui no canal, que foi inspirado pelos meus mentores, foi para beneficiar as pessoas que às vezes não têm como, às vezes, investir em terapia. Porque a maioria das pessoas não fazem, por quê? Porque dependendo a cura, o procedimento, às vezes não pode pagar. Se bem que a cura arcturiana particular que eu faço, ela não é caro. Mas, o que acontece? Veio para mim trazer gratuitamente de forma coletiva. Tá? E você se beneficia igual. Igual. Igual, gente, igual. Tá? Então, faça. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Cuida de você, cuida do teu corpo. Ele é o templo da sua alma. Se você ficar matando ele aos poucos, agredindo tudo que você põe daqui para dentro, também a fala, o que você fala, também o que você assiste, também o que você ouve. Então, fica ligado também, porque às vezes a gente também se destrói e até aumenta a frequência do medo, que é uma frequência extremamente negativa e baixa. Ela também é uma forma de prejudicar você. E atrai, que a gente tá assim, ó, tem mais... A gente tá vivendo um momento, gente, que, assim, o plano espiritual... Tem muito espírito vagando por aí, tá? Não vou falar mais porque senão vai gerar medo em vocês. Mas, ou seja, vocês estão protegidos se vocês terem fé. Não adianta você fazer uma oração para Arcanjo Miguel se você não confiar e ter fé que você já materializou essa forma de pensamento angélica para te proteger. Não adianta. Não adianta você fazer oração, terço, não adianta se você não acreditar, se você não confiar. Porque a fé, ela vai além da oração. Ela é importante, extremamente importante. Ela ancora a energia, a força vital também. Mas a fé, ela tem que ser superior. A fé, ela tem que estar do teu lado ali o tempo todo, porque tu não vai ficar rezando o tempo todo. Tu vai ficar rezando o tempo todo? Eu posso fazer um Pai Nosso e estar muito bem protegida, se eu tenho fé, se eu confiar.
Ancorando já a energia de Jesus. Jesus está na minha vida, Jesus está aqui, ó, no meu coração. Meu Cristo pessoal aqui no meu cardíaco aqui. Tá, gente? Então, é isso. Eu acho que não é mais necessário eu falar. Tá bom? Então, assim, gente, se tiver alguma dúvida, sei lá, alguma coisa que você quiser perguntar, eu puder responder, quiser me chamar no WhatsApp, fiquem ligados aí nas sessões de cura mensais, tá? E vamos vencer os nossos medos, as nossas feridas, tá? Então, tamo junto aí, pode contar comigo. Tô aqui através do canal para isso mesmo, tá? Fazer orientação, aconselhamento, as sessões de cura, tá, gente? Então, façam a sua parte em relação a vocês mesmos aí, nas suas próprias vidas, na sua própria vida, tá? E de alguma forma também seja também um farol de luz para outras pessoas. Sabe? Tudo que você absorver de aprendizado na sua vida também, aprenda também a botar para fora para outras pessoas também. De repente você acaba criando algum blog, ou você pode fazer postagens no seu Instagram, no seu Facebook. Utilize essas redes sociais, gente, que assim, ó, porcaria é o que mais tem. Porcaria é o que mais tem. Postagens aí que não serve para nada. Vídeos também, porcaria, tá cheio, sabe? Então, busque o quê? Transformar um meio de comunicação que pode ser utilizada muito mais pela luz, a luz que habita em você, do que pelas forças contrárias. Então, traga o seu conhecimento também. Frases positivas, confiança, esperança. Leva positividade para as pessoas. Tudo tem solução, gente. Tudo. Só não tem para quando o Criador achar que a gente deve partir, né? E ir para outra dimensão. Morrer aqui fisicamente. Que é quando chegou a hora, realmente. E cada um tem a sua hora, seja a idade que for. Tu sabe se tu vai partir amanhã? De uma morte súbita? Ou de um atropelamento, ou de um acidente? Tu sabe se tu vai morrer amanhã? Tu não sabe, nem eu. Então, faça o seu melhor hoje. Dê o seu melhor hoje. Ame, se alegre, se divirta, contemple a vida. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não ter. E depois o arrependimento e a culpa é a pior coisa que tem. Vai te levar para uma faixa umbralina. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar presa numa faixa umbralina lá. Não quero. Então, por isso, eu estou dando o meu melhor hoje. Quero dar cada vez melhor. Estou como a lapidação aqui, ó, o cristal bruto e o lapidado. Então, nós viemos muito brutos para cá. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Tá? Então é isso, gente. Gratidão imensa por vocês terem ouvido, tá? Tudo de bom para vocês. Deus abençoe, ilumine, proteja, guie. E que todos aí possam estar sentindo nos seus corações os seus propósitos, o que vieram fazer, que vocês possam ser faróis de luz para as outras pessoas, para a própria vida, tá? Mas para as outras pessoas também. Saiba que todos somos um. Precisamos uns dos outros. Seja exemplo, melhor exemplo para os outros. Primeiro para si, no sentido assim, estou fazendo realmente, estou exercendo, estou fazendo jus ao meu discurso? Ótimo. Não adianta também você falar e não fazer na sua vida, né? Tá bom? Então, ó, beijo no coração de todos. Muita luz, muito amor, muita paz. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.